Bem, boa noite. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula, tá bom? Estamos começando o segundo bimestre do nosso curso de Pesquisa Operacional Simulação. Já tivemos um primeiro bimestre, já tivemos uma avaliação e algumas atividades, e agora vamos começar o segundo bimestre para completar este semestre. Vamos lá, então, rever o que a gente já viu até agora, desde o início do semestre. Então, já vimos até aqui o quê? Uma introdução à simulação em pesquisa operacional. Então, isso foi parte da unidade 1, que foi meio que uma breve revisão de muitos conceitos que já foram vistos em algumas outras disciplinas, ou então na primeira disciplina de pesquisa operacional, que é de programação matemática. Vimos aqui também na seção 3, especificamente lá da unidade 1, uma aplicação do software Arena. Tivemos uma aula prática disto, não foi? E aprendemos assim o básico, né? Porque como ele é muito complexo, ele tem muitas funcionalidades, a gente não aprendeu tudo, né? Tínhamos uma aula só. E aí, continuando, entramos na unidade 2, começamos a falar sobre programação não linear, e aí onde falamos da programação dinâmica e também de alguns tipos, de outros tipos de programação não linear, né? Acho que foram 3 especificamente, né, que nós falamos. E foi isso que foi visto, isso é um resumo do que a gente viu até o final do primeiro bimestre, tá bom? Hoje nós vamos começar, então, a unidade de ensino 3. Nessa unidade, iremos ver cadeias de Markov, que é a aula de hoje, teoria de filas, tá? Também de forma bem... menos aprofundada do que no curso de pesquisa operacional, de processos estocásticos, tá bom? E também a simulação de Monte Carlo, tá? Vamos ver isso aqui. Então, vamos começar nosso encontro. Vamos falar sobre cadeia de Markov, tá? Aqui, assim, esse slide que eu sempre trago nas minhas aulas é para trazer uma reflexão para você, tá? Então, assim, é importante que quando você assistir essa aula, que você já tenha feito a leitura da seção 3.1 do livro didático. Toda disciplina na nossa instituição possui um livro didático, ou quase todas. É importante que tenham feito as 3 questões da atividade diagnóstica em seguida, a leitura do livro, né, da seção do livro, que são 3 questões de múltipla escolha. É importante que vocês guardem essas questões, então façam prints ou cópia, armazenem num arquivo Word ou num arquivo de imagem, do jeito que vocês preferirem, porque eu elaboro as minhas avaliações com questões do AVA. Então, é importante que vocês montem o banco de questões de vocês. E aí tem a web aula, que a web aula é um complemento do que é visto na seção do livro e também na atividade diagnóstica, tá? Então, é importante que vocês também façam a leitura da web aula. Vamos, então, aqui para contextualizar esta nossa aula, que iremos falar sobre cadeia de Markov, né? São casos... É um caso particular de um processo estocástico, tá? Onde esse caso particular vai ter uma propriedade que o torna específico, que é chamada de propriedade markoviana. Essa propriedade markoviana, ela diz respeito ao que a gente chama de falta de memória durante a evolução dos estados, tá? E estados é um conceito que eu vou relembrar vocês ao longo dessa aula, tá? O estado do processo. Tá? E a falta de memória é um aspecto muito particular de uma cadeia de Markov, ou de um processo estocástico com propriedade markoviana, tá bom? E aí, outro aspecto particular de uma cadeia de Markov é que ela tem um espaço de estados discreto, tá? Um espaço de estados discreto, que a gente também vai relembrar isso já já. Esse conceito foi visto lá em processos estocásticos.
Como exemplo, só para a gente entender a aplicação dessa teoria, dessa técnica, previsão de demandas de manufatura, por exemplo, né, de venda de produtos e tal, tá bom? Então, em previsão de demandas é possível fazer uso da cadeia de Markov, por exemplo. Ainda na contextualização, a falta de memória, ela corresponde a... Assim, o processo estocástico, só para a gente lembrar, ele é um fenômeno, né? Um fenômeno que é observado basicamente na evolução temporal, ou seja, ao longo do tempo. Não que seja, que seja somente nessa dimensão, tá? Não é somente na dimensão tempo, pode ser na dimensão espaço, ou volume, enfim, outra dimensão. Mas, assim, é muito habitual a gente fazer o acompanhamento de um processo estocástico ao longo do tempo. Então, são fenômenos, né, processos estocásticos são fenômenos aleatórios, ou seja, não são sistemáticos, então eles não são aquele fenômeno bonitinho que ocorre com um padrão e tal, né? Então, são fenômenos que ocorrem aí aleatoriamente, e a gente observa isso ao longo do tempo, no desenvolvimento do tempo. A característica da falta de memória, ela diz respeito assim, o que acontece no passado mais distante, ele não vai ter influência no futuro, tá? No presente, muito menos no futuro, tá? O que, basicamente, isso é o que eu estou querendo dizer com isso. Imagina assim, o que aconteceu semana passada, por exemplo, no meu, por exemplo, no meu expediente de trabalho, tá? Lá no meu expediente de trabalho. O que aconteceu semana passada tem pouca influência ou quase nenhuma influência no que acontece hoje. O que aconteceu hoje tem muito mais sofre muito mais influência do que aconteceu ontem, né? E o hoje só vai ter influência no amanhã. Tá? Então, isso que a gente quer dizer com falta de memória, ou seja, acontecimentos mais distantes do passado, eles vão ter influência mínima ou nenhuma sobre a evolução do fenômeno que a gente observa no estado presente e no estado futuro. Tá? Isso que a gente chama de falta de memória, e é o que a gente já conhece intuitivamente, né, no nosso dia a dia. Mas dentro da teoria de cadeia de Markov, é isso que é falta de memória. Tá? Então, é o que está dito aqui. O que ocorreu antes não interfere no estado futuro, somente no estado atual. Mas esse antes, é uma coisa bem agora, assim, já. Tipo como se fosse o ontem. Porque o antes de ontem já vai ter, assim, esse efeito, ele cai para zero muito rapidamente. Então, terminada essa contextualização, vamos então relembrar o que é um processo estocástico. Tá? É um conjunto indexado, tá, de variáveis aleatórias. Essas variáveis representam o fenômeno que a gente observa, tá? Essa ou essas. Vai depender da complexidade do fenômeno que a gente observar. Tá? E aí, essas variáveis são aleatórias porque o fenômeno é aleatório. Então, ele ocorre, né, de maneira randômica, maneira aleatória. E esse conjunto que a gente está dizendo indexado, ele é desculpa. Ele é representado matematicamente dessa forma. Tá? Então, entre chaves para representar um conjunto. Uma variável, basicamente, né? Se for um vetor, a gente vai indicar que isso aqui é um vetor de variáveis. Mas da forma como está aqui apresentado, não, é uma variável única, tá? Então, na letra maiúscula, eu estou usando x, poderia usar qualquer outra letra, mas o usual é usar x com índice t. Tá? Então, é isso que é a indexação, tá? É o índice. Ou seja, é como se eu estivesse amarrando, né, a ocorrência da variável nesse índice que ela possui, que é por isso que a gente chama conjunto indexado. E esse índice, que é T minúsculo, né, ele pertence a um conjunto maior, que eu estou representando pelo T maiúsculo. Tá? Então, isso é como se esse T minúsculo aqui
fosse um caso particular desse outro conjunto T maiúsculo, que é como se tivesse uma caixa de bolas, e aí eu retiro uma bola, essa bola é um pedaço de tudo que está ali dentro da caixa, tá bom? Então, olha só, o conjunto de todos os valores, que é x de t, ou seja, que a variável vai poder assumir, vai ser chamado de espaço de estados, tá? Então, é o conjunto de todos os valores da variável, que eles vão acontecer, vão ser observados na evolução do fenômeno, e esse conjunto resultante a gente vai chamar de espaço de estados, tá? Ou conjunto de possíveis valores, de espaço de estados. Cada um desses valores, ele vai ser chamado de estado do processo, tá? Então, o processo é isso aqui, tá? É esse conjunto aqui, ó. Esse é o processo estocástico. E cada valor que a variável assumir vai ser um estado, tá? Então, é assim que a gente vai denominar aqui dentro da teoria de processos estocásticos. Existe uma classificação dos dois principais aspectos, né, de um processo estocástico, que é justamente isso que eu acabei de comentar, tá? Com respeito ao tempo, à indexação, tá? Especificamente, e também com respeito ao estado. O tempo, a gente vai ver já aqui nesse slide, que a gente chama o tempo de parâmetro, tá? E o valor da variável a gente chama de estado, como eu disse no slide anterior. Então, a gente tem 4 possibilidades, tá? 2 para o estado e 2 para o parâmetro, que em termos de valores, eles podem ocorrer de 2 formas. Para o espaço de estado discreto, ou seja, o conjunto de valores da variável para ser classificado como discreto, a minha variável, tá, x de t, ela vai poder assumir valores apenas em um número finito de valores, ou então num conjunto enumerável. Isso quer dizer o quê? Se eu posso enumerar, quer dizer que eu posso ordenar, tá bom? Eu posso contar. Então, os valores do estado, quando eles são discretos, é quando eu posso olhar para a variável e ver que ela tem valor, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quando é um estado qualitativo, por exemplo, né? Quando é cara e coroa para uma moeda, quando é face 1, face 2, face 3, face 4, face 5 e face 6 para um dado, e assim por diante, tá? Então, é enumerável. Quando eu tenho essa possibilidade, eu estou lidando com um espaço de estado dito discreto. Quando o espaço de estado é classificado como contínuo, a variável, né, do meu processo, ela vai poder assumir valores no conjunto dos números reais, né, que é o maior conjunto numérico que a gente tem. Percebam que quando a gente está falando aqui da classificação, a gente está se referindo aos conjuntos numéricos. Mas eu exemplifiquei aqui, né, dois exemplos que não necessariamente são numéricos, que é a questão da moeda, né, que é cara e coroa, e a face do dado, que é face 1, face 2, face 3, face 4, 5 e 6, né? Então, parece haver uma contradição, mas não é bem assim, tá? Quando a gente tem esses resultados qualitativos, a gente pode converter isso em número. De que forma? Atribuindo um rótulo numérico, que não, onde esse rótulo a gente não vai poder extrair média, desvio padrão, coisa assim, mas vai ser número. E aí esse número que a gente atribui para o resultado, que vai ser uma espécie de rótulo para ele, a gente vai poder atribuir, classificar com uma dessas maneiras que aqui eu estou apresentando. E aí, o espaço de estado dito contínuo é quando a variável pode assumir qualquer valor real. E aí, nesse caso, sim. Tá? Quando é contínua, é quando a gente tem uma medida em geral, né? Uma distância, uma velocidade, uma altura, um comprimento, uma largura, um volume, uma aceleração e coisas assim. Tá bom?
Aí falando agora do espaço de parâmetros, eles também, da mesma maneira, só que agora quando a gente tá falando dos parâmetros, não mais do estado, eles poderão ser discretos, tá, os parâmetros, e também poderão ser contínuos. E da mesma maneira como no estado, ele é discreto quando eu tenho um conjunto T, né, que pode ter valores assim discretizados, né, ou pertencente ao conjunto dos números inteiros. Tá bom? E aí tem uma situação específica aqui, que eles também, apesar de a gente estar considerando esse T como sendo o tempo, teoricamente, ele vai poder assumir valores negativos em algum procedimento de modelagem. Tá? É claro que, na prática, isso não é possível, né? Mas, se a gente quiser usar, é para significar algum momento de observação do processo, e aí sendo o número negativo, por exemplo, um período da manhã de um dia, e o positivo um período da tarde, coisa assim, é possível. Tá? É possível, desde que isso seja utilizado corretamente, né, no processo de modelagem. Agora, espaço de parâmetros contínuo é quando esse tempo, né, essa dimensão em que o fenômeno evolui, ela vai poder assumir qualquer valor real. Então, o processo ele vai poder ser observado em qualquer instante. Tá? Ele vai acontecer em qualquer instante. Tá? Aqui no parâmetro discreto, não. Existem momentos específicos em que vai acontecer. No momento contínuo, pode acontecer em qualquer momento. Tá? Então, é essa a diferença do parâmetro discreto para o parâmetro contínuo. Tá? É que no discreto, a gente tem momentos específicos que a gente observa. Não, observar, eu vou, vamos dizer assim, eu estou acompanhando algum sistema no meu trabalho, e aí eu faço uma observação, né, uma avaliação, ou eu extraio um relatório, digamos assim, de algum conjunto de indicadores de um determinado sistema, vamos supor, de vendas, de hora em hora. E aí, de hora em hora, eu imprimo, né, ou então eu produzo um arquivo digital com um relatório de informações. E esse relatório ele é divulgado em algum meio. E, então, vamos considerar que o nosso fenômeno seja exatamente esse, a observação do desenvolvimento, né, vamos dizer assim, avaliação da... Sabe que me fugiu a palavra? Mas é assim, eu quero avaliar como é que está o nível de atividade, tá? daquela empresa. E aí, de hora em hora, isso é avaliado. Quando é um caso assim, a gente está, se esse é o nosso fenômeno, né, é observar a atividade da empresa por meio dos seus indicadores, a gente está trabalhando com parâmetro discreto, porque é de hora em hora. Então, a gente não observa em qualquer momento do expediente, por exemplo. A gente faz esse levantamento em momentos especificados, tá bom? E aí, olhando para o espaço de parâmetro contínuo, já seria aquilo que eu comentei, né? A gente pode observar o fenômeno, né, o processo, em qualquer momento. Aí quem decide esse momento quem está conduzindo o trabalho, tá? Quem está conduzindo, parei, vou olhar aqui. Vou olhar de novo, vou olhar de novo. Aí só olha daqui, vou observar daqui 3 horas, enfim. Aí fica a critério. Bem, processo de Markov. Processo de Markov é um conceito que vai estar associado aí também com a cadeia de Markov, né? Lembrando que a cadeia de Markov é um processo estocástico com falta de memória, tá? Então, tá aqui, ó, processo sem memória.
Então, é um processo que vai apresentar essa propriedade. E essa propriedade, como eu já disse, é chamada de propriedade markoviana. Para comentar um pouquinho ainda sobre cadeia de Markov, a gente precisa relembrar um conceito muito importante da probabilidade, que é a probabilidade condicional. Tá? Então, é isso que a gente vai falar agora, tá? De probabilidade condicional. Então, olha só, observa aqui. Tem aqui o meu processo, tá? Então, ele é sempre representado nessa simbologia matemática, entre chaves para representar um conjunto, tá? Tem a variável do meu processo, que é o fenômeno, né, em observação, indexada, no caso aqui, por uma letra T minúscula, no caso, estou considerando como sendo tempo, tá? Onde esse tempo que está indexando a variável do meu fenômeno, ou do meu processo, ele pertence a um conjunto maior. Estou usando aqui pertence porque, então, eu estou dizendo que esse tempo aqui, ó, esse T, ele é um caso particular, ele é um elemento desse conjunto. Tá? Então, quando é um elemento, eu digo que o elemento pertence a um conjunto. Tá? Esse aqui é o conjunto de parâmetros que a gente acabou de ver. Tá? Só para relembrar. Então, eu estou fazendo essa leitura assim porque é importante a gente olhar para isso e entender o que cada componente aí dessa simbologia representa. Então, esse aqui é um processo de Markov, tá? Então, esse processo estocástico aqui, eu estou afirmando que ele é um processo de Markov. Se eu estou afirmando que ele é um processo de Markov, o que eu estou querendo dizer com isso? Que ele é um processo estocástico que possui a falta de memória, tá? Então, se ele possui a falta de memória, e se a gente analisar aqui essa segunda linha, tá? É justamente isso que eu estou querendo exemplificar. Vejam bem, eu tenho aqui um modelo probabilístico, né? Então, eu tenho uma probabilidade da minha variável, né? Do fenômeno, do processo. Aqui eu estou colocando entre parênteses, tá? É porque senão ia ficar aqui bem pequenininho. Mas isso é o índice, tá? Isso é a mesma coisa que ser um índice, ó. Essa variável x está indexada por t, e esse t também tem o índice. Tem um índice de um índice, tá? É um tempo n mais 1. É como se eu estivesse olhando assim, vamos pensar de uma maneira prática, tipo, amanhã. O amanhã é o n mais 1, o hoje é o n, o ontem é o n menos 1, tá? Então, veja bem, esse processo, ele vai assumir um determinado resultado, por isso que eu estou dizendo que ele vai ser igual a isso aqui é um resultado numérico qualquer, tá bom? Então, essa ocorrência aqui, ó, do meu processo, amanhã, né, amanhã, a probabilidade disso aqui acontecer está condicionada, essa barra vertical aqui, ó, está dizendo que é condicionada. Então, o que isso quer dizer? Depende, a ocorrência disso aqui, ó, depende disso tudo que está depois da barra, tá? Depende disso tudo que está depois da barra. Então, tem desde um tempo 1, que o processo tinha o valor x1, até um tempo n, que tinha o valor xn. Mas, por ser um processo markoviano, percebe que toda essa parte que está aqui, olha, toda essa parte que está aqui, ó, ela vai sumir, porque isso aqui é um passado bem distante. Então, olha quem ficou depois da barra. Olha aqui a barra aqui, ó. A barra aqui, aí a barra aqui, ó, só ficou o que é mais recente, ó. Que é isso. Exatamente isso, ó. Tá? Então, o que vai acontecer amanhã depende só do hoje, tá? Porque o passado de ontem para trás vai ter nenhuma influência, assim, em teoria, não tem influência alguma, mas assim, na prática pode ser que tenha um efeito assim mínimo, mas esse efeito cai para zero muito rapidamente. Certo? Então, voltando aqui. Então, é isso que matematicamente representa um processo de Markov, tá? Então, esse aqui é um modelo probabilístico, tá? Eu estou observando a probabilidade de evolução do meu processo, e aí o processo vai ter um determinado status, vou dizer assim, né, numa etapa futura, que vai depender unicamente de uma etapa presente, tá? Assim, transformando isso aí em palavras, é o que isso quer dizer.
Certo? Então, continuando aqui. Os processos e cadeias de Markov, eles se baseiam no conceito de probabilidade condicional, é justamente o que eu estou tentando chamar a atenção aqui, né? Então, ó, isso que a gente viu aqui é probabilidade condicional, tá bom? Já que é a ocorrência de um resultado, né, no estado hoje, né, no estado atual, então entenda o estágio atual como sendo uma etapa de ocorrência do fenômeno, assim, agora, é o agora, vai ter dependência, né? Então, esse estágio atual também pode ser o futuro do estágio imediatamente anterior. É sempre assim. O amanhã depende de hoje. O hoje depende do ontem, né? O depois de amanhã depende do amanhã, tá? É assim, a dependência, tá? É como se a gente tivesse uma dependência fraca, sabe? É como se não se constrói uma história. É como se não se construísse uma história, tá? Então, por quê? Porque vai caindo no esquecimento, é como se fosse algo desse tipo, tá? Assim, na prática falando, sabe? No jargão mais coloquial. Então, é essencial a gente entender o conceito da probabilidade condicional, tá? Então, sempre quando a gente for apresentar esse conceito, a gente vai ter que definir pelo menos dois conjuntos. Aí a gente chama de A e de B, assim, de forma genérica, e aí a gente afirma que essa dependência, né, essa condicionalidade, em termos de probabilidade, ela vai existir, né, quando a gente representar desta forma que está aqui, ó. Probabilidade do evento A acontecer condicionada à ocorrência do evento B. Então, o evento B ocorreu antes, mas o A só vai acontecer com essa dependência, ele depende da ocorrência de B. Tá? E aí tem um detalhe que a gente precisa sempre lembrar, muito importante, né? Eu sei que é muito teórico, isso tudo que eu falo, assim, é bem abstrato, mas a gente tem que considerar esses eventos aí, esses conjuntos ou subconjuntos, né, de interesse, pertencentes ao mesmo processo, tá? Ao mesmo processo estocástico, ou seja, ao mesmo espaço amostral que a gente vai falar, tá? Então, dentro dos processos estocásticos, então essa dependência, para ela ser dentro do mesmo processo, do mesmo fenômeno, a gente olha em momentos distintos. Então, é como se fosse o A fosse esse T, x de Tn mais 1, e o B fosse esse x de Tn, tá? O B fosse esse x de Tn. Talvez isso aqui tenha ficado bem pequeno para vocês, né? Mas olha só, isso aqui, tá? É como se isso aqui fosse o A, probabilidade do A, tá bom? Isso tudo aqui, ó, tá antes dessa barra, é o A, dado o B. Então, é como se a gente olhasse a ocorrência, né? O que vai resultar do processo nesse ponto aqui do tempo, né? N mais 1, depende do que acontece do processo no ponto N. Falei, né? Mas é isso, tá? Então, ainda reforçando, só para a gente relembrar esse conceito de probabilidade condicional, tá? Ainda falando de dois eventos genéricos, tá? Que eu estou chamando de A e de B aqui, poderia chamar de qualquer coisa, mas aí só para manter a padronização dos livros, né, que tratam desse assunto. Então, eles devem pertencer ao mesmo espaço amostral, e aí dentro dos processos estocásticos, eles devem pertencer ao mesmo processo, né, ao mesmo fenômeno, tá? Mas, e aí, assim, uma coisa aqui é só para a gente entender a notação. Quando a gente se deparar com uma coisa desse tipo aqui, ó, probabilidade de ocorrência do evento A, condicionado que o evento B ocorreu, for igual à própria probabilidade só de A acontecer, quando a gente olhar
quando a gente olhar essa notação matemática nas nossas notas ou nas nossas questões especificamente, né, lá do ambiente virtual, é importante que vocês entendam isso aqui como sendo uma independência, tá? O que raramente acontece ou nunca acontece quando a gente fala de processo estocástico. Mas vai que, em alguma questão, tem algo relacionado com probabilidade condicional, é que é assim, o processo estocástico usa o conceito de probabilidade condicional, tá? Mas aí, probabilidade condicional é mais ampla, é mais que só o que o processo estocástico usa. Quando olhar para isso, a gente olhar para isso, a gente diz assim, a ocorrência de A não depende da ocorrência de B. O que isso me diz, tá? Em termos de interpretativos, qual é a interpretação? Que a ocorrência de A tem nenhuma dependência da ocorrência de B. Tá? É como se fosse assim. Deixa eu pensar aqui em algo. Vamos pensar. Na aula, vamos supor. A chance de eu ir para assistir a aula de hoje não depende de eu ter assistido a aula de ontem. Né? Porque se eu assisti ontem não quer dizer que eu vou assistir hoje, porque não tem influência alguma, né? Não tem relação, é como se não tivesse relação. Certo? Então vamos aqui. A probabilidade de que os eventos A e B, aqui embaixo, tá? De um mesmo espaço amostral ocorram em sequência é dada assim, ó, nessa ordem. Probabilidade do evento A, probabilidade A, esse pontinho aqui é de multiplicação, vezes a probabilidade B, dado que o A aconteceu. Então, olha, aqui primeiro acontece o A, aí depois acontece o B, dependendo da ocorrência de A. E essa dependência a gente mede pela medida de probabilidade, tá? Pela medida de probabilidade que é dada aqui. Então, quando eu multiplico a probabilidade de ocorrência de um e a probabilidade de ocorrência do outro condicional, né, condicionada, eu tenho a probabilidade conjunta, né, a probabilidade conjunta da interseção de ambos ocorrerem. Essa aula é bastante teórica, né, mas eu vou trazer uns exemplos aqui para isso ficar mais palatável, né, mais palpável. Espaço de parâmetros e espaço de estados. Isso aqui eu já comentei, né, no começo da aula, quando eu falei do conceito de estado, que representa o valor da variável do meu processo, e quando eu falei de parâmetro, né, quando eu me referi ao tempo. E aí, quando a gente combina ambos, né, estado pode ser discreto e contínuo, parâmetro pode ser discreto e contínuo, e aí a gente tem duas classificações para cada um aspecto. Quando a gente combina, a gente vai ter um total de 4 tipos. É isso que eu quero dizer. Tá? Então, a gente vai poder ter, ó, estado contínuo e parâmetro contínuo, ou tempo, tá? Quando eu falar de tempo, estou falando de parâmetro. Estado discreto e tempo contínuo. Então, a gente tem 2 tipos aqui. Estado contínuo e tempo discreto. Estado discreto e tempo discreto. Então, a gente tem 4 tipos de processos, né, estocásticos, que a gente precisa identificar sempre quando estiver fazendo a avaliação de um fenômeno, porque cada combinação, aí, cada uma dessas 4 combinações possuem modelos matemáticos apropriados. Então, existem modelos específicos para esse primeiro tipo aqui, que eu só posso usar nessa situação. Existem modelos apropriados só para a segunda, existem modelos apropriados só para a terceira, e existem, né, modelos apropriados só para essa quarta aqui. Cadeia de Markov, que é o assunto da nossa aula, ela só vai ter estado discreto. Tá? Então, ela vai ser ou o segundo tipo aqui,
Ou o quarto tipo aqui, estado discreto, estado discreto. Mas o tempo poderá ser contínuo, ou parâmetro, e poderá ser discreto. Nunca pode ser a mesma coisa, as duas coisas no mesmo processo, não dá. Não pode. Ou vai ser contínuo ou vai ser discreto. E aí é fixado o estado, ou seja, o valor da variável é sempre discreto, quando a gente falar de cadeia de Markov, tá? Que é um caso particular de processo estocástico. Então, é o que eu já até antecipei, né? Eu já trouxe aqui, ó, nesse quadro que eu retirei do nosso livro-texto. Será que foi isso mesmo? Deixa eu ver. Foi, na página 119. Estou aqui com o livro aberto. Então, veja bem, quando a gente falar das características, dos aspectos, né, os principais aspectos de um processo estocástico são o espaço de estados, espaço, né, e aí o espaço de parâmetros. Que aí com as 4 combinações, ó, discreto contínuo. Cadeia de Markov está aqui, ó, né, porque o estado é sempre discreto. Então aqui, ó, esses dois tipos são cadeias de Markov, né, o processo estocástico quando tem esse aspecto aí, né, estado discreto. E aí o parâmetro pode ser discreto contínuo, então a gente vai ter cadeia de Markov com tempo discreto. Cadeia de Markov com tempo contínuo. Aí aqui tem o que eles chamam de processo de Markov, tá? Processo de Markov é o processo estocástico. Só não é cadeia de Markov, tá? Só não é cadeia de Markov. Vamos ver aqui, começar a entrar nos exemplos, tá? Vamos começar a entrar nos exemplos aqui. Só um minutinho. Beleza. Fala, professor. Olá. E aí, tudo bem? Pô, o que aconteceu com o povo? Tudo bem, graças a Deus. Tem 2 aqui? Como assim? Ah, não, então, tinha mais gente, saíram. Enjoaram da minha aula. Fala, Olha só, brincadeira, hein? Não. Não, professor, a aula é boa. Pode dar 1 ponto para mim e para o Kleberson aí, ó, por ter ficado na aula. Tá bom. Vamos lá. Opa, vamos lá, professor. Vamos que vamos. É isso aí, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Então, vamos lá. Falar de exemplo de cadeia de Markov. Quando a gente fala da chegada de clientes em um estabelecimento, né? Para estudar, vamos supor, o fluxo. Né? Eu quero avaliar como que é o fluxo para entender quais são os horários de pico, né? Quais são os horários de ociosidade, né? Por que isso? Por exemplo, num supermercado, isso é muito importante saber, porque no momento de pico é importante que os caixas ou todos eles estejam funcionando ou a maioria deles, né? Percebe quando a gente às vezes vai no mercado e aí tem lá só um caixa ou 2 caixas funcionando e a gente começa a ficar bravo, né? Então, esse tipo de técnica, ele pode ajudar nesse tipo de estudo, dessas redes de comércio que tem essa etapa de prestação de serviço. Quando a gente avalia estoque também das empresas, né, da empresa de serviço, de venda ou de manufatura mesmo, né, também é possível fazer uso dessa técnica, tá? Para quê? Para que o estoque seja balanceado, né? Para que não se tenha estoque demais, porque estoque demais é um custo que vai demorar para ter retorno, e em algumas situações ele pode até se tornar prejuízo, e estoque de menos é certamente perda de lucro, né? E aí tem também ainda o dimensionamento, né? Que é exatamente isso que eu estou falando, dimensionamento de estoque para previsões, né? Previsão futura ou atual, sabe que estoque, ele é um item que ele não é muito líquido, né? Como a gente fala daquele conceito lá da economia, da liquidez, né? O que é não ser muito líquido? É que ele demora um pouco para que ele se transforme em dinheiro,
né? Isso é não ser muito líquido. Ô, professor, mas o estoque não entra como capital parado? Não necessariamente, né? Aí é que tá. Por isso que o dimensionamento do estoque ele tem que ser muito bem feito, muito bem avaliado, né? A cadeia de Markov, na realidade, ela pode ser uma técnica utilizada para dimensionamento de estoque, né? Porque aí isso tudo vai depender de uma série de fatores, né? Como a demanda, né? Se for um produto muito caro, tem que avaliar, tem que ver o quanto pode estocar, né? Porque aí tem a questão do risco, né? E aí estocar implica também no investimento do local de armazenamento, né? Se for um produto que precisa estar em ambiente refrigerado, você tem que ter um ambiente climatizado, né? Não pode estar em ambiente úmido, por exemplo, aí você tem que ter lá uma série de locais e tal. Então, é isso. E essa técnica, ela ajuda você a ter o estoque ótimo, que é o que a gente chama no estudo de gestão de estoques, né? O estoque ótimo é aquele estoque que você tem ele sempre ali num patamar ideal para que você nunca perca uma demanda, né? Um cliente, porque você não tem produto para vender, mas que você também não deixe muita coisa armazenada ou estocada, porque aquilo ali, de certa forma, é um dinheiro parado. Concorda? Não entendi. Ele fica naquele nível entre o máximo e o mínimo ali. Que é o que a gente chama de estoque ótimo. É o otimizado. É o ideal, né? É o ideal. E aí Entendi, professor. existe toda uma teoria que estuda isso. E isso é muito interessante. E muito aplicado, né? O pessoal das indústrias aí, eles têm um controle de estoque, assim, absurdo, porque estoque é um ponto crítico, né? De qualquer empresa, não só a indústria, mas como empresa de serviços, empresa de venda, né? De lojas, de comércio, né? De varejo, atacado, etc. Bora lá. Vamos ver aqui, ó. Vamos falar, então, começar a falar de cadeia de Markov discreta, tá? Então, a gente já viu que de cadeia de Markov a gente tem dois tipos, né? Uma quando o parâmetro é discreto e outra quando o parâmetro é contínuo. E aí a gente vai começar a falar de cadeia de Markov de parâmetro discreto, tá? Ou seja, que a gente chama de cadeia de Markov discreta. Esse tipo de processo estocástico, ele vai estudar eventos que vão ocorrer em intervalos de tempos específicos. Então, é a observação do fenômeno em momentos especificados. Vamos supor, vamos fazer o fechamento diário, né, de vendas, vamos supor. Eu sou comerciante, e aí todo final de expediente a gente faz um fechamento do caixa, ou dos caixas, né? E aí a gente tem lá, obtém os relatórios de fechamento. Então, é sempre no fim do dia. Então, isso é diário. Se eu for olhar para isso como um todo, né? Vamos supor, no meu ano lá eu esqueci o nome que a gente fala, mas é o ano útil, né? De funcionamento, assim, do meu negócio. E aí, se eu olhar para um ano inteiro, eu vou olhar isso diariamente, né? Então, é em pontos específicos desse tempo, né? Tá? Então, é isso que é o parâmetro discreto. E aí, vamos responder essa pergunta aqui, ó. Qual a probabilidade de eu conseguir estudar no AVA amanhã? Tá? Então, vamos pensar aqui, modelar isso aí como se fosse uma cadeia de Markov. Para isso, a gente precisa definir alguns conceitos, tá? Alguns elementos. Então, veja bem, a gente vai estudar, vai considerar que a gente estuda eventos, né, que ocorrem em pontos específicos, porque a gente está querendo construir uma cadeia de Markov discreta. E aí, para responder a pergunta, a gente vai definir um elemento P minúsculo aqui, que eu vou chamar isso de probabilidade de eu estudar amanhã,
tá? Vocês vão ver que eu vou complementar já isso logo ali. O menos P é o complemento de P. Também vai ser uma probabilidade, e só que ela, em vez de estudar, eu não estudar, tá bom? E a gente vai considerar como influente unicamente apenas o efeito do hoje, tá? Então, que é o que a gente vai considerar como um momento atual. Então, a possibilidade de eu estudar amanhã, ela vai aumentar ou diminuir, dependendo unicamente do que aconteceu hoje. Se eu estudei ou se eu não estudei no AVA. O que de ontem para trás não tem mais efeito, que é justamente o que a gente vai considerar isso como o processo sem memória. E aí, só que esse P ainda, tá? Eu vou complementar, né? É a probabilidade de eu estudar amanhã, agora que eu estou dizendo, vamos então considerar o efeito do hoje. Considerando que eu estudei hoje. O 1 menos P, ele vai ser a probabilidade de eu não estudar amanhã, considerando que eu estudei hoje. Aí temos mais dois elementos. Por que eu estou construindo esses elementos? Porque a gente vai construir uma matriz, tá? A gente vai já chegar lá. Esse Q minúsculo aqui, ele vai representar a probabilidade de eu não estudar amanhã, sendo que eu não estudei hoje. Então, percebe uma dependência? E aí que está envolvendo o conceito de probabilidade condicional. O complemento do Q, que é 1 menos Q, ele vai representar a probabilidade de eu não estudar amanhã, né? Quer dizer, de eu estudar amanhã, tá? Sendo que eu não estudei hoje. Então, a gente tem 4 elementos aí. Esses 4 elementos, olha, eu estruturo de uma forma matricial, tá? Então, olha só. O que a gente chama essa matriz de matriz de transição. Se a gente chamar isso aqui, ó, de 0 e de 1, tá? Nessa linha aqui é a linha 0, isso aqui é o hoje, tá? É como se isso aqui, ó, fosse o hoje. E aqui é o 0, tá? A coluna do 0, e aqui é a coluna do 1, e aqui é o amanhã. Certo? E aqui é o amanhã. E aí, eita, vai ficar feio, né? Aí, olha aqui. E aí a gente tem assim, ó. Então, esse P, ó, o P é o estudar, né? Então, ó, o P, então, o 0 é o estudar. Né? É o estudar. Tá? Então, o 0, já que eu chamei aqui na linha do P o 0, então o 0 é estudar. E o 1 é não estudar. Percebe que eu atribuí valores, mas foi só para rotular, né? Para a gente poder lembrar que a gente tem ali os parâmetros e os estados, na realidade, pertencente a conjunto numérico, né? Então, ó, o hoje é 0, amanhã é 0, é o P, tá? Então, é sempre esse cruzamento aqui, ó, o P aqui, ó, nessa linha com essa coluna, 0, 0. 0, 0 é o P, é estudar hoje, estudar amanhã, dado que eu estudei hoje. O menos o P, ó, é não estudar amanhã, dado que foi estudado hoje, porque está na linha do 0. O 0 é o estudar. Embaixo aqui é a linha 1, ó, é linha de não estudar hoje, tá? Não estudar hoje. Na coluna do 0 é o estudar amanhã. Estudar amanhã, dado que eu não estudei hoje, que é o menos o quê? Que é aquilo que a gente definiu ali, né, no slide anterior. Nessa coluna, ó, linha 1, coluna 1, é o quê? O que é não estudar amanhã, dado que eu não estudei hoje. A gente precisa ter esse conceito aqui matricial dessa maneira, que a gente está chamando de matriz de transição, porque é aí que a gente vai começar a modelar matematicamente esses fenômenos. E aí a gente vai começar a construir medidas de chances de ocorrência, né? A gente vai conseguir mensurar. E aí essas chances, elas vão variar a partir de um ponto inicial, que a gente vai chamar de vetor de estados. Vamos continuando aqui que a gente vai entender.
E aí, continuando ainda sobre a cadeia de Markov discreta, temos aqui um processo, tá? Temos aqui um processo estocástico, né? Então, é o tempo discreto, por isso que ela é uma cadeia discreta, tá? Então, a gente vai, né? Vamos cair aqui, ó, na matriz de transição, é uma operação que a gente vai precisar lembrar um pouco lá do que foi visto em geometria analítica, que vocês fizeram, operação de matrizes e tal, né? E aí a gente vai ter que relembrar um pouquinho. Então, continuando aqui. Só para fazer um parênteses aqui, como nenhuma técnica, nenhuma modelagem matemática é perfeita, a gente tem uma limitação aqui desse tipo de técnica, de cadeia de Markov, que é o que a gente chama de situação de estabilidade, tá? A gente vai ver, não, eu vou só afirmar para vocês, tá? Que fazer a modelagem com cadeia de Markov, ela tem um limite de funcionalidade, porque se a gente ficar modelando por um período muito longo de tempo, a gente não vai conseguir fazer previsões, porque essa técnica, ela tem, num determinado momento, que ela atinge o que se chama de estabilidade, ou seja, que a previsibilidade, o poder de previsibilidade dela, ele fica estável, então ele não agrega informação, tá? Assim, em palavras, é isso que acontece. E aí, quando chega-se a esse momento, que ele chama de valor limite, a gente precisa trazer informações externas ou mudar de técnica, ou mudar de modelo. Tá? Como eu disse. Por que isso acontece? Porque é uma limitação do modelo, né? Todo modelo matemático, ele tem limitações, não funciona para tudo, ele não é bom para tudo e não é perfeito, tá? Então, assim, se eu pudesse dizer assim um defeito da cadeia de Markov, é justamente esse, tá? Da situação de estabilidade. Então, não dá para fazer a modelagem só com um determinado ponto de partida por um período muito longo, porque vai chegar um momento em que não vai a previsibilidade, a previsão que ela vai fornecer não vai agregar informação. Então, vai errar. Na realidade, é isso. Vai errar, tá? Vai errar. E errar ninguém quer, né? Ainda mais quando se trata de... Imagina usar isso numa empresa, né? E aí errar previsão de vendas, previsão de lucro, enfim. Aí é um prejuízo grande. Vamos olhar esse exemplo. Imagina passar isso em reunião, professor. Esse erro em reunião. Sim, imagina. Cabeças rolam. Nossa né? Senhora. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Ao observar uma área agricultável, um agrônomo verificou que a cada ano, então aqui é o tempo aqui é anual, a área de plantação era dividida assim, ó. Essa área, né, vamos supor que seja uma lavoura, né, uma fazenda, e aí planta-se 2 tipos de grão, tá? E aí, genérico, né? Grão A e grão B, 2 tipos. Mas uma parte dessa área, ela é deixada em descanso, né? Para o solo se recuperar, né? Se restaurar. Então, não tem plantação nessa área de descanso do solo. E aí, no ano que esse estudo está sendo feito por esse agrônomo, ele tem a seguinte informação. 40% atual, né, dessa área de plantio, ela está destinada ao plantio do grão A. 40% da área está destinada ao plantio do grão B. E os 20% restante, né, o 100% é o total da área, ele fica em descanso para recuperação do solo. E aí, beleza, essa é a primeira informação que a gente tem. Tá? Então, a gente tem, esse é o estado atual. O estado atual hoje é esse. 40% está ocupando com plantio do grão A, 40% com plantio do grão B e 20% não tá sendo utilizado para plantio nesse ano.
porque está deixando o solo se recuperar. E aí, continuando, da área plantada com o grão A, 50% dela vai ser ocupada pelo plantio do grão B. E aí, numa próxima safra, por exemplo, tá? A gente está chamando de ano aqui, mas vamos considerar que é uma próxima safra. E 50% ainda do que era usado pelo grão A hoje vai ser ocupado para descanso. Vai ser desocupado, na realidade, né? Já da área que é ocupada com o plantio do grão B, né? Hoje, 60% dessa área vai ser separada para a próxima safra para destinar ao plantio do grão A. E ainda dessa área toda, 40% dela vai ficar desocupada da próxima safra, que a gente está chamando de ano seguinte aqui. Então, a gente vai ter umas permutas, é isso, tá? Então, essas permutas aí é justamente que é o que vai nos ajudar a construir aquela matriz de transição, que é a transição, tá? Então, essa tá de um jeito, vai para outro com uma determinada chance disso ocorrer. Por fim, a área que está desocupada ou descansada, 50% dela vai ser ocupada com o plantio do grão A e 50% com o plantio do grão B. Tá? E tem uma pergunta aqui, ó, faltando uma interrogação aqui, né? Qual a porcentagem total da área que será destinada à plantação do grão B no ano seguinte? Então, está faltando uma interrogação aqui. Depois eu ajeito e mando para vocês. Olha só. Percebe aqui, ó, tá vendo esse vetor aqui, ó? 040404, de onde surgiu isso? Que é o que a gente está chamando de vetor de probabilidade de estados. É aquela informação, na safra atual, lembra que eu chamei de ano atual, 40% da área está ocupada com o plantio do grão A, 40%, e a gente tem que transformar isso em decimal, tá? Quando a gente tem em percentual, a gente tem que, quando vai colocar nos vetores e matrizes, tem que mudar tudo isso para número decimal. 40% está sendo ocupada pelo plantio do grão B e 20% da área está em descanso. Olha só aquelas informações todas lá, que é o que está na matriz de transição. É como se a gente tivesse aqui assim, ó. Deixa eu copiar aqui. Aqui tem A, né? Hoje é assim, A, B e D de descanso, né? Então, esse aqui é o hoje. A próxima safra tá dessa forma aqui, ó. A, B e D de descanso. Então, é assim, ó. De A para A, ó, 0. Não vai ter o que é... não vai ter transição, tá? Não vai ter transição. Lembra que eu falei, ó, 50% da área que está sendo usada para plantar o A vai ser usada para plantar o B na próxima safra. 50%. Deixa eu mudar essa. Ó, 50% do que está sendo usado para o plantio do A hoje vai ficar desocupado na próxima safra. E aí é o que esses outros números dizem, ó, 60% do que está sendo usado para B vai mudar para A. Aí aqui não tem mudança, de B para B não tem mudança. E aqui tem de B para D. 40% do que é de B vai ficar desocupado. Descanso. O que está em descanso hoje vai ser ocupado, metade da área vai ser ocupada por A e metade da área pelo plantio do B. Aí o que está em descanso hoje não vai estar em descanso na próxima safra, vai estar ocupado. Um detalhe que é importante aqui é a gente perceber que a soma dessas linhas aí, todas elas sempre é igual a 1. Isso é um aspecto, é uma característica da matriz de transição. 0 mais meio é meio, meio mais meio é 1. 0,6 mais 0, 0,6. 0,6 mais 0,4 é 1. 0,5 mais 0,5 é 1, mais 0 é 1. Tá? Então, a matriz de transição ela tem essa característica. Todas as linhas dela, né, cada linha dela soma 1. Quando a gente pega essa informação aqui, ó,
do vetor de estados e a matriz de transição, e aí a gente faz o produto, a gente consegue encontrar a previsão da próxima safra. Tá? Então, veja bem, como é que a gente multiplica um vetor por uma matriz? Primeiro, a gente tem que ver se esse produto pode ser feito. Lembra aqui, ó, quantas linhas e colunas esse vetor tem? Ele tem uma linha e ele tem 3 colunas, né? Ele tem 1 por 3, a dimensão dele. A gente tem que ver se essas dimensões são compatíveis. A matriz de transição tem 3 linhas e tem 3 colunas. Então, 3 por 3. Para ser compatível, o número de colunas do primeiro tem que ser igual ao número de linhas do segundo. Beleza, isso é possível. O resultante vai ter o número de linhas do primeiro, que é 1, uma linha, e vai ter o número de colunas do segundo, que é 3. Ó. É isso mesmo. E aí é multiplicar. Ó. Como é que eu multiplico aqui? É a linha, cada elemento da linha, por cada elemento da coluna. Então, ó, 0,4 por 0. 0,4... Opa, epa. Apaga aqui. Mais, aí, 0,4 por 0,6, mais 0,2 por 0,5. Aí a gente vai ter, ó, 0,34. Aí deixa só eu apagar aqui para fazer aqui do outro. Agora com a segunda coluna, né? Então, com a segunda coluna, ó, agora é aqui, ó. É sempre assim, de cima para baixo. Então, ó, 0,4 com 0,5, 0,4 com 0 e 0,2 com 0,5, né? 0,4 vezes 0,5, 0,4 vezes 0, 0,2 vezes 0,5. E aí esses resultados a gente soma. 0,30. Eu vou apagar só para a gente poder fazer com a outra. Agora aqui, ó, com a última coluna. Então, é multiplicar as linhas pelas colunas. Como a gente só tem uma linha, é essa linha com todas as colunas. 0,4 com 0,5, né, vezes, né? 0,4 vezes 0,5. 0,4 vezes 0,4, 0,2 vezes 0. E aí, esses resultados dessas multiplicações a gente soma e dá 0,36. Tá? Então, aí, só para apagar aqui. Então, vejam só. Em que aí eu tenho esses resultados. O que isso está me dizendo? Aqui não era, ó, A, B e D. Inicialmente era o estado, né? Era o vetor de estados, ó, de probabilidade de estados na safra atual. Quando a gente multiplica pela transição, pela probabilidade de transição, né, que é a P, a gente transforma isso numa previsão, né? Ou seja, a gente atualiza e tem uma previsão do próximo momento, né? Então, vejam só, aqui, ó, atualizou para A, atualizou para B e atualizou para D. O que isso quer dizer? Ó? Na próxima safra, 34% da área da fazenda vai estar ocupada com plantio de A, 30% com plantio de B e 36% vai estar sem plantação, vai estar em descanso do solo. Né? Então, é isso que ele diz aqui. Ó. A porcentagem total da área agricultável destinada à plantação do grão B, que era justamente aquela pergunta que estava sendo feita ali, vai ser de 30%, né? Que está aqui, ó. O B, ó. B é 30%. Tá? Então, é isso. Então, respondendo a pergunta que eu fiz, que foi feita ali, né? Então, é isso. Então, basicamente, é assim que a gente faz o uso de cadeia de Markov. Em alguns casos, né, vamos falar de uma cadeia de Markov contínua agora. Então, a gente, até ali, esse exemplo que eu mostrei, ele é para cadeia de Markov discreta, tá? Cadeia de Markov discreta. Em alguns casos, como no estudo de filas, tá? A teoria de filas é um assunto que a gente vai ver na aula que vem, tá?
que é a próxima sessão, a gente vai precisar considerar o tempo como sendo parâmetro contínuo. Então, a ocorrência não vai ser mais como do exemplo aí, né, que a gente vai estar pensando no próximo ano, ou na próxima safra, da safra atual até a próxima, e da próxima até a seguinte, e assim sucessivamente. A gente não tem esse desenho, assim, né, do fenômeno, né? O fenômeno, ele pode ocorrer em qualquer momento, tá? Em qualquer momento. Então, isso caracteriza o que a gente chama de tempo, parâmetro contínuo. E a teoria de filas, ela faz muito uso disso aí, tá? A cadeia de Markov, ela vai continuar sem memória, mesmo tendo um tempo contínuo. Então, a gente vai estudar isso na aula que vem, tá? O espaço de parâmetros, que é o tempo, é isso que a gente já disse, né? Vai ser contínuo, e o espaço de estados ele vai ser discreto, porque a cadeia de Markov só tem estados discretos. Aplicações. Já citei várias, né? Assim, práticas, né? Nas empresas, principalmente, que eu acho que é o nosso foco de formação, né? Vocês, como futuros engenheiros de produção, né? Serão gestores nas indústrias, nas empresas do comércio, nas empresas diversas aí, né? Poderão atuar como gestores, né? E poderão fazer, por exemplo, planejamentos, né? Planejamento de trabalho, né? E aí, aqui eu trago aqui uns poucos, né? Por exemplo, a participação de mercado de empresas, né? Então, é fazer análise de balanço, por exemplo, né? De desempenho, né? Por exemplo, a empresa que eu trabalho, você, né? Que seja, tá fazendo ali o estudo dela, o desempenho dela, no nicho em que ela atua, e obviamente ela vai precisar de ter um parâmetro, e esse parâmetro é o concorrente. Então ela vai lá no site da empresa, pega o balanço patrimonial dela, né, e outras informações que são divulgadas publicamente, porque pode e deve, se não me engano é uma exigência, toda empresa tem que divulgar o seu balanço anual. Então é possível, é só ir no concorrente, pegar e trazer e fazer justamente esse tipo de estudo, né, que é analisar a evolução no mercado. E para fazer previsibilidade, né, saber assim, como o cenário atual, como será que eu vou me desempenhar no próximo ano, né, no ano contábil. Era isso que eu estava tentando lembrar, no ano contábil. Né? É possível fazer uso dessa técnica aqui. Dimensionamento de estoques, aqui eu bato sempre nessa tecla, porque, inclusive, o nosso texto, o material didático aqui nosso, ele também cita bastante, porque os livros desse assunto, eles tocam bastante nesse assunto. Se vocês forem procurar sobre gestão de estoques na internet, vocês vão se deparar com pesquisa operacional aqui, né? Por quê? Porque pesquisa operacional tem muitas técnicas que são usadas na gestão de estoques. Gestão da produção como um todo e estudo de filas, né? Parece assim, a gente esquece disso, né? Muitas vezes, mas o estudo de filas, ele é muito feito, assim, é muito comum, porque fila é uma coisa muito desagradável, né? É muito desagradável. Ninguém gosta de ficar em fila. Ninguém, né? Ninguém. E parece bobagem, e assim, muitas vezes a gente acha que não existe método para melhorar isso, mas existe. É justamente isso, teoria de filas. E aí, teoria de filas também é um tema bem amplo, assim, né? Porque existem várias técnicas que ajudam a estudar justamente isso aí, porque também fila é um ponto crítico dos serviços, né? Então, serviço que gera muita fila, e aí não só fila de pessoas, mas fila de, por exemplo, de atendimento, né, de pedidos, por exemplo, né, de prestação de serviço, e de forma geral, se a fila de chamados, vou dizer assim,
for grande, ou seja, tem um monte de chamado assim, aberto e parado, isso é uma fila também. E aí, se isso está acontecendo, tem alguma coisa na estrutura que não está boa, precisa ser revista, né? Enfim, é um assunto que rende, né? Se a gente for falar assim, que inclusive é até muito bacana, né? Eu sei que o pessoal de planejamento estratégico é quem faz muito isso, né? Análise de filas, então, para ver os momentos críticos, né? Os picos de atendimento, né? De chamada telefônica em alguma central, né? E aí, para não congestionar e tal, então, abre mais postos, e aí depois reduz nos horários de menor demanda e coisas assim. Recapitulando. Então, revimos para quem já fez a disciplina, né, de processos estocásticos. Vimos aqui muita coisa que é vista lá. Falamos de processo marcoviano, né, que aí quando a gente começou a entrar em cadeia de Markov, falamos dos tipos e exemplos, né, aplicações aí, de forma meio simples, assim, só para a gente ter uma noção da utilidade dessa técnica, desse modelo. Nossas referências, tá? Esse livro que está aqui, ó, do Moreira, ele é bem legal. Ele é um livrinho, assim, super fácil de ler, tá? Então, assim, quem tiver interesse, tem na biblioteca virtual aí, que vocês têm acesso, né? Tá aqui até o link. Depois eu compartilho esse material, vocês podem, acho que virou um link. Clica aqui, entra lá com o login e senha mesma do AVA, mesmo do portal do aluno. É a mesma do portal do aluno. E aí consegue ver esse livrinho aí, quem tiver interesse em conhecer mais a fundo. É que esse aqui é bem introdutório, tá? Então, ele vai mostrar um pouco mais do que eu estou mostrando aqui, mas não vai muito além, porque essas técnicas aqui de processo estocástico são, assim, muito carregadas na matemática. Então, são boas, mas são complexas. Então, em geral, se mostra assim a utilidade, obviamente que isso nas empresas é feita via software, né? Tudo é via software, nada é feito na mão, tudo aí é feito nas tecnologias, né, que existem. Mas precisa conhecer a lógica, né, do funcionamento. Por isso que quando a gente traz num curso como este, que é dentro de uma formação superior, né, a gente precisa trazer a lógica do funcionamento, basicamente. Façam as atividades, tá bom? Não deixem acumular. É sempre bom estar em dias. A vida é a vida corrida. Todo mundo tem a vida muito corrida, né? Mas aí a gente está aqui firme e forte, lutando para conseguir esse diploma aí. Vai dar certo. Isso aqui. Ô, professor. Oi. Eu esqueci de arrancar. Mas... Olha, tem um exercício aqui, rapidinho. Tem um exercício para vocês fazerem, tá? Esse exercício eu tirei do livro, e aí é justamente para vocês fazerem um cálculo parecido com esse que eu mostrei aqui na aula. Tem uma matriz de transição, tem um vetor de estados, ó, de probabilidades de estado. Pega isso aqui, transforma num vetor em número decimal. Bem, rapidinho, só para eu poder falar. Então, aqui, ó, aí tem é isso mesmo. Pega isso aqui, transforma num vetor, né, 0,4, 0,5, 0,10 e multiplica por essa matriz. Só que aí, vejam bem, eu quero para 3 gerações. Então, essa aqui, vamos ler rapidinho aqui, ó. Suponha que o estado social financeiro de uma pessoa possa ser classificado como de classe baixa, denotado por 1, então aqui está o 1, de classe média, denotado por 2, o 2, e de classe alta por 3. Então, é como se fosse assim, ó. Aqui está o estado 1, aqui está o estado 2, e aqui está aqui é o estado 3. Tá? Então, rapidinho. Só um pouquinho. Deixa eu só falar desse exemplo aqui.
Aí eu já abro. Então, é o atual, né? Então, é o hoje. E aí, o amanhã, vou colocar assim também, ó, é estado 1, estado 2, estado 3, para representar a classe social das pessoas, tá? E aí, num momento do estudo, as pessoas de um determinado local, né, admite-se que a classe de indivíduos, isso aí, vamos supor que seja para uma determinada cidade, que seja, né, uma determinada população, o percentual de indivíduos é distribuído nas classes, né, classe baixa, classe média e classe alta, dessa forma aqui, ó. 40% é classe baixa, 50% é classe média e 10% é classe alta. E aí a pergunta que se faz é qual o percentual de pessoas em cada classe daqui a 3 gerações? Daqui a 3 gerações, isso aqui, ó, essa transição aqui, do jeito que está, se eu multiplicar esse vetor pela matriz aqui, direto, eu só vou prever para uma geração à frente. Tá? É até bom, façam isso. Né? Mas para 3 gerações, vou dizer como que é. Para 3 gerações, a gente tem que multiplicar essa matriz P 3 vezes. Então, é P vezes P vezes P. Tá? Então, é isso. Ó. Eu pego a P, multiplico por ela mesma, aí eu vou ter uma matriz resultante P ao quadrado. Quando eu multiplico essa matriz P ao quadrado por P, eu vou ter a matriz P ao cubo. E aí, essa matriz P ao cubo é que vai conseguir me dizer como que vai ficar a distribuição dessa população em termos de classe social daqui a 3 gerações. Então, essa é para cada geração. Vai dar um trabalhinho, bastante cálculo, assim, mas se fizerem pelo menos para uma geração, já está valendo. Tá? Tentem, exercitem, peguem, vejam aqui na videoaula depois, que vai ficar, como ficou gravado ali. Podem fazer na mão, podem fazer em qualquer programa, né? No próprio Excel. O Excel faz cálculo matricial. É bem simples, assim, se procurar aí um monte de videoaula no Google, acha facinho. Tá? Só para exercitar, para vocês entenderem a aplicação. E aí, cadê? Engraçado, porque eu acho que eu tinha salvado. Bem, façam agora, tá? Tentem fazer agora, e aí, se não até a próxima aula, e aí na próxima aula eu pergunto para quem fez, se puder me enviar, me mostrar, me manda lá no grupo também do WhatsApp, ou me manda via caixa de mensagens do Ava, tá bom? Só me avisa que mandou depois, enfim, para eu ver. Porque aí isso vale nota, tá? 200 pontos. Então, até a próxima aula, quem puder fazer e me mostrar, aí já fica aí com esses pontinhos de atividade. Bem, alguém ia falar que eu não vi quem era. Fala aí. É o Cleverson. Professor, eu pedi o número do WhatsApp para mim colocar. Pra mim entrar no grupo. Você não está no grupo. Tá. Olha, anota. Peraí. Vou encerrar aqui a aula e te dou já. Tá, ok. Outra dúvida também. Outra dúvida? Não pode falar. Pode falar, diga você. É que eu tenho uma dúvida. Eu não estou conseguindo achar a atividade discursiva no AVA. Que atividade? Então, eu preciso fazer a atividade discursiva, só que eu não estou conseguindo achar aonde eu entro lá no AVA. As atividades do primeiro bimestre que eu passei? Sim. Então, vamos fazer assim. Espera aí, a gente já conversa. Deixa eu encerrar a aula para poder encerrar a gravação. Tá ok. Ó, resultado